Gurizada, então estamos voltando às nossas atividades no ambiente virtual, depois de nós termos feito semana passada a nossa avaliação presencial e começamos assim a segunda parte do nosso semestre na disciplina de fenômenos culturais e religiosos. Nós estamos realizando uma sequência toda de estudos sobre religião e mídia, sobre a presença do religioso nas linguagens de mídia, nos ambientes de mídia, assim por diante. Tivemos uma grande introdução sobre isso, vimos alguma coisa sobre quadrinhos e fizemos nossa avaliação presencial a partir desta linguagem midiática e dessa linguagem também literária. E nessa semana nós vamos continuar com esse estudo, olhando um pouquinho para a questão da presença dos elementos religiosos no cinema. E eu estou gravando esse vídeo aqui poucas horas depois de ter assistido Blade Runner 2049. Estou muito tentado quase a fazer aqui um vídeo só comentando o filme, mas não vou fazer isso porque não é só o Blade Runner que nos interessa, mas é toda essa relação do cinema com a questão religiosa. Depois a gente volta no Blade Runner porque tem coisas ali que, sem dúvida, podem nos servir como grande chave de leitura para entendermos a presença do religioso no cinema. O que tem a ver uma coisa com a outra? O que tem a ver religião e cinema? A gente pode, talvez, começar a pensar logo assim, em filmes de temática religiosa. Bom, isso é um aspecto, é uma dimensão da presença do religioso no cinema. Paixão de Cristo, enfim, pensem quantos filmes, Irmão Sol, Irmã Lua, Êxodo, foi um filme do ano passado, retrasado, sobre Moisés, Noé, pouco tempo atrás nós tivemos aí um filme, quase um filme catástrofe com Noé, enfim, filmes bíblicos, filmes que relatam a vida de líderes religiosos, isso é uma coisa, é o filme com temática religiosa. Que nós queremos olhar com mais atenção é um outro aspecto, que é a presença indireta do religioso no filme, assim como a gente olhou isso nos quadrinhos e como a gente pode observar em seriados e em outras mídias também. É importante nós entendermos, por isso, um pouco como é que essa estrutura funciona, e aí nós temos que retomar bem brevemente algumas categorias que nós estudamos até agora em nossa disciplina. Vocês devem estar lembrados da questão do símbolo. Vocês fizeram, inclusive, um dos trabalhos avaliativos virtuais com análise de símbolo. Bons trabalhos, excelentes trabalhos que eu pude ler. O símbolo é a comunicação da experiência de fé. A experiência de fé, ela é indescritível, ela é estática, ela pega o ser humano, aquele que está fazendo a experiência como um todo, ela é algo que dá um sentido total para a vida. A lembrança dessa experiência, a maneira de passar adiante essa experiência se encontra no símbolo, nós já vimos isso. O símbolo, por outro lado, ele precisa ser mantido vivo, ele precisa ser mantido com seu significado, e aí então é necessário que alguém conte de onde veio o símbolo. Então se criam narrativas sobre o símbolo. Historicamente, essas narrativas sobre o símbolo a gente chama de mito. O mito é a narrativa simbólica, para que o símbolo não seja esquecido, para que o símbolo não caia num vazio de memória. Só que, quando nós temos uma narrativa simbólica, que remete a uma experiência de fé original, essa narrativa não pode ser feita de qualquer jeito. Estou repetindo coisas que eu já falei, mas como nós estamos começando a segunda parte do semestre, acho que é importante. Essa narrativa não é feita de qualquer jeito, em qualquer lugar, por quaisquer pessoas. É preciso que essa narrativa leve novamente a experiência de fé primeira, então ela é feita, ela é realizada por meio do ritual, do rito. Então nós temos essa grande dinâmica em toda a sociedade humana, qualquer sociedade humana, sempre remetendo àquela grande experiência de ressignificação. Ao longo da história, isso vai acontecendo de várias formas, e aí vamos chegar no cinema, que, sem dúvida nenhuma, é o grande lugar de narrativas do século XX, pelo menos no Ocidente.
ainda no século XXI também, um grande lugar de narrativas. Essa história do cinema se estabelecendo como grande narrativa dos nossos tempos atuais, enfim, é muito bem contada de uma forma muito bonita por Edgar Morin, aqui nesse livro chamado O Homem Imaginário, onde ele vai, por exemplo, fazer toda uma comparação do cinema com as histórias contadas ao redor do fogo, onde as pessoas estavam num ambiente mais escuro e apenas um ponto de luz iluminava os narradores, as projeções de sombras, os teatros de sombras, onde o mundo, a vida era representada por meio de silhuetas, e o cinema nada mais é do que isso. Nós enxergarmos aquilo que Morin fala dos nossos duplos ou dos nossos fantasmas. A projeção cinematográfica é também uma projeção fantasmagórica. Ela é uma narrativa feita com a luz e com o som. E isso já nos remete a um ritual. Vocês lembram daquele texto do meu grande amigo, professor Júlio César Adam, sobre o ritual de ir ao cinema. Esses dias, vendo uma entrevista do Selton Mello para o Omelete, ele dizia isso, né, de que, bom, tem Netflix, tem várias maneiras de assistir filmes hoje, mas ir ao cinema é algo que é insubstituível. É estar lá no mesmo lugar, com várias pessoas, vivendo a experiência daquela narrativa em conjunto, mesmo que eu não saiba quem está do meu lado. Então, só por isso o cinema já tem essa força catártica, essa força de nos tirar fora do cotidiano. Vejam bem, hoje mesmo, né, no cinema onde eu fui assistir com a minha esposa o Blade Runner, os avisos, aqueles ali que sempre nós temos, e aí dizem, desliga o seu celular, faça silêncio durante a projeção. Gente, isso são quase que instruções para o início de um ritual. E olha o significado de desligarmos o celular. Ou seja, desconecte-se do que está lá fora e fique conectado apenas com o que está aqui dentro. Nós temos ali uma relação de culto, porque o culto é isso, é uma religação essencial com aquilo ali. Esquece o resto, e isso é experiência de fé. Essa fé é projetada na narrativa. Então, essas questões todas nos levam para uma forte presença do elemento religioso de forma indireta, de forma abstrata, no próprio ato de fazer cinema. Vocês vejam o que é dirigir um filme. Isso aqui é uma coisa muito legal. Lá no Evangelho de João, aqui eu estou falando do texto sagrado cristão, o Evangelho de João começa dizendo assim, no início era o Verbo, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Está falando do Messias, de Jesus. O que é um filme, se não palavra, que está no roteiro, escrita, que se torna carne através dos atores e atrizes? O cinema é um ato de criação. Quem dirige um filme, quem faz um roteiro, está criando um mundo todo. Está criando, ao fazer seus personagens, está dando à luz a criaturas. O personagem de um filme é alguém criado à imagem e semelhança da imaginação desse roteirista, desse diretor, dessa diretora, enfim. É um ato de criação também. Né? E a gente, na nossa cultura, facilmente a gente consegue remeter isso para essas narrativas mitológicas judaico-cristãs, onde a gente tem ali a figura de um Deus criador que cria homem e mulher à sua imagem e semelhança. Então tudo isso nos remete a um religioso do cinema, e quando nós vamos para um filme como o Blade Runner 2049, nós temos ali então vários pontos que estão neste filme, que remetem ao universo religioso judaico-cristão. Por que eu insisto que é o universo religioso judaico-cristão? Porque nossa cultura ocidental está fortemente embasada nessas narrativas religiosas. Quando a gente pega um filme oriental, vamos pegar o Death Note, o filme foi uma porcaria, esse da Netflix, ok? Eu não gostei, pelo menos. Death Note, ele é baseado em narrativas místicas, religiosas orientais. Então tem uma estrutura completamente diferente. A narrativa ocidental, ela tem muito da base da narrativa religiosa judaico-cristã. Blade Runner, Criador e Criatura, o primeiro filme lá de 82, clássico, cult movie. As criaturas em busca do Criador,
querendo saber por que elas têm que morrer, estou falando dos replicantes que buscam seu criador, por que elas têm que morrer se querem continuar vivas, se ele não pode conceder a elas a vida eterna. O que é mais religioso do que isso, dentro da nossa cultura, isso está num filme que não tem nada de propaganda religiosa. É uma narrativa que está lá dentro, circulando, porque nós estamos num ambiente religioso. Blade Runner 2049, toda a questão da memória como religação com um sentido maior de vida. Isso não é spoiler, depois vocês assistam o filme, vocês vão entender do que eu estou falando. Toda a questão de que quando existe uma esperança, existe um horizonte de sentido, mesmo quando nós estamos numa situação que degrada, que diz assim, não, é apenas isso mesmo e tal. Enfim, coisas que estão lá e que são do universo religioso. Então, nessa semana o estudo é esse, cinema e religião. Vocês vão ter vários materiais ali para poder estudar. E ali já nós temos também a primeira atividade avaliativa, nessa segunda parte do semestre, que é a análise de um filme segundo os critérios que eu coloquei lá, exatamente para identificarmos esses elementos religiosos que circulam nas produções cinematográficas, tá bem? Vão ao cinema nesse fim de semana, divirtam-se e voltem lá para o ambiente virtual para nós continuarmos nossos estudos.